A regra disso daqui é matar o máximo de inimigos possível. Bora ver aqui. Rapaz, só que isso daqui não é brincadeira não, mano. Isso daqui não é só você atacar não. Enfim. Meu Deus, eu sou muito desengonçado. Ah, enfim. Pera aí. Matei um, mano. Matei um, mano. Matei um. Matei um. Pera aí. Você fez uma pergunta ampla e muito interessante. Ela envolve arqueologia, história romana, antropologia biológica, medicina, nutrição, estudos de esqueletos, fontes antigas e a história do cristianismo. Vou responder seguindo o que há de maior consenso entre historiadores, arqueólogos e antropólogos físicos e também indicar onde ainda existem debates. Gladiadores romanos. O que realmente sabemos segundo a arqueologia, a antropologia biológica e as fontes históricas? Quando pensamos em gladiadores, normalmente imaginamos homens extremamente musculosos, quase sem gordura corporal, lutando até a morte em todas as apresentações. Essa imagem foi criada principalmente pelo cinema moderno. A pesquisa científica das últimas décadas mostra um quadro muito mais complexo. Os gladiadores eram atletas profissionais. Muitos eram escravos, alguns eram prisioneiros de guerra, outros eram condenados pela justiça e também existiam homens livres que escolhiam essa profissão em busca de dinheiro, fama ou para pagar dívidas. Em todos os casos, o treinamento era extremamente sério. A morte era realmente comum? O consenso atual é que não era em toda luta. Durante muito tempo acreditou-se que praticamente todo combate terminava com a morte de um gladiador. Hoje, essa ideia é considerada exagerada. A razão é econômica. Treinar um gladiador custava muito dinheiro. Era necessário fornecer alimentação, médicos, treinadores especializados, alojamento, equipamentos, anos de treinamento. Quando um gladiador morria, o proprietário da escola anista sofria uma perda financeira significativa. Por isso, havia interesse em preservar lutadores experientes. Isso não significa que ninguém morria. Mortes aconteciam, mas não eram o resultado obrigatório de toda a luta. Alguns estudos estimam que uma parcela relativamente pequena dos combates terminava em morte, embora seja impossível calcular um percentual exato porque as fontes antigas são incompletas. Existiam regras? Sim. Ao contrário do que muitos filmes mostram, as lutas eram organizadas. Cada gladiador pertencia a uma categoria. Por exemplo, Murmilo, Thrax, Retiarius, Secutor, Hoplomachus. Cada tipo tinha armas específicas. Algumas categorias eram feitas justamente para equilibrar o combate. Por exemplo, o Retiarius possuía rede e tridente. O Secutor possuía escudo grande e espada. Era um sistema pensado para criar uma luta interessante para o público. Mutilações eram desejadas? Provavelmente não. Não existe nenhuma regra romana conhecida dizendo, open quote, não arranque o braço, close quote. Mas existe uma lógica econômica muito forte. Um gladiador sem braço, sem mão ou gravemente mutilado dificilmente poderia voltar aos espetáculos. Isso representava prejuízo. Além disso, médicos romanos tratavam gladiadores. Galeno, um dos maiores médicos da antiguidade, trabalhou justamente cuidando de gladiadores. Isso mostra que havia interesse em recuperá-los. Como era o corpo deles? Aqui existe uma das maiores diferenças entre o cinema e a ciência. Em 2014 e em outros estudos bioarqueológicos posteriores, pesquisadores analisaram esqueletos encontrados em Éfeso, atual Turquia. Os resultados mostraram indivíduos extremamente fortes, mas não necessariamente com aparência de fisiculturistas modernos. Eles provavelmente tinham bastante musculatura, excelente resistência, uma camada moderada de gordura. Essa gordura talvez funcionasse como proteção contra cortes superficiais. Como sabemos o que eles comiam? Aqui entra uma área chamada arqueologia biomolecular. Os pesquisadores utilizam várias técnicas. 1. Isótopos estáveis. Os ossos preservam assinaturas químicas da alimentação. São analisados principalmente carbono 13, nitrogênio 15. Esses elementos permitem estimar quantidade relativa de proteína animal, proteína vegetal, cereais, leguminosas. É uma técnica utilizada em todo o mundo. 2. Análise mineral. Os pesquisadores medem elementos como cálcio, estrôncio. Os gladiadores de Éfeso apresentaram concentrações elevadas de certos minerais.
Isso concorda com relatos antigos de que bebiam uma mistura contendo cinzas vegetais para reposição mineral. Número 3. Lesões ósseas. O esqueleto registra muito da vida. Os pesquisadores observam fraturas cicatrizadas, cortes, perfurações, artrose, desgaste das articulações, assimetrias musculares. Essas alterações permitem reconstruir parte da rotina física. 4. Inserções musculares. Os músculos deixam marcas onde se prendem ao osso. Quando uma pessoa treina intensamente durante anos, essas regiões podem apresentar adaptações compatíveis com esforço repetitivo. 5. Idade. A idade pode ser estimada observando desgaste dentário, fechamento das suturas cranianas, superfície da pelve, extremidades ósseas. É uma estimativa, não uma data exata. Como sabemos que eram comedores de cevada? Essa expressão aparece em autores antigos. O termo latino era ordeari. Além disso, os estudos isotópicos mostram uma dieta muito rica em vegetais e cereais. A combinação entre fontes escritas, arqueologia, química dos ossos, faz com que essa hipótese seja considerada bastante sólida. Eles comiam carne? Sim, mas provavelmente menos do que muitos imaginam. Grande parte da energia vinha de cevada, trigo, lentilhas, ervilhas, feijões. Esses alimentos fornecem enorme quantidade de carboidratos, ideal para treinos intensos. Qual era a altura? A altura média masculina no Império Romano variava conforme a região. Em muitas populações estudadas, a média ficava aproximadamente entre 165 e 170 centímetros. Alguns eram menores, outros ultrapassavam 108 centímetros. Não existia um padrão único. Existiam gladiadoras? Sim. Esse é um ponto em que o consenso mudou nas últimas décadas. Durante muito tempo acreditava-se que nunca existiram. Hoje sabemos que existiram. As evidências incluem inscrições, relevos, fontes romanas. Entretanto, eram muito raras. No século III, o imperador Septímio Severo proibiu apresentações femininas. O público gostava? Muito. As arenas podiam reunir dezenas de milhares de pessoas. Os gladiadores famosos tornavam-se verdadeiras celebridades. Existiam apostas, torcidas, fãs. Grafites com nomes de gladiadores foram encontrados em cidades romanas. Os cristãos criticavam os jogos? Sim. Esse é um consenso. Diversos escritores cristãos antigos condenavam os espetáculos. Entre eles, Tertuliano, Lactâncio, Agostinho de Hipona. Eles argumentavam que aqueles eventos incentivavam violência, crueldade, desrespeito pela vida humana. O cristianismo acabou com os gladiadores? A resposta exige cuidado. É correto dizer que o crescimento do cristianismo contribuiu fortemente para o fim dos combates de gladiadores. Mas não foi o único fator. Também houve custos elevados, mudanças culturais, crises econômicas do império, transformações políticas. Em 404 d.C., durante o reinado do imperador Honório, os combates de gladiadores deixaram de ser oficialmente realizados no Ocidente. As fontes antigas relacionam essa decisão também ao episódio envolvendo o monge Telêmaco, que teria tentado interromper uma luta e acabou morto pela multidão. Contudo, os historiadores discutem os detalhes desse relato porque ele foi registrado por autores posteriores e pode conter elementos lendários. O gladiador dos jogos eletrônicos é realista? Em geral, apenas parcialmente. A maioria dos jogos mostra homens com músculos extremamente definidos, porcentagem de gordura muito baixa, armaduras pouco protetoras, lutas até a morte em quase todas as partidas. As evidências arqueológicas sugerem uma realidade diferente. Os gladiadores provavelmente tinham um físico muito forte, mas não necessariamente o aspecto de um fisiculturista moderno. Além disso, as lutas eram reguladas e a preservação de combatentes experientes tinha importância econômica. O que é consenso e o que ainda é debatido? Há amplo consenso de que gladiadores eram atletas altamente treinados. Nem todas as lutas terminavam em morte. A dieta era rica em cereais e leguminosas. Havia médicos especializados no tratamento de gladiadores. Existiram gladiadoras, embora fossem raras. Autores cristãos criticavam fortemente esses espetáculos. O fim dos jogos resultou de uma combinação de fatores, incluindo a expansão do cristianismo. Ainda é debatido a porcentagem exata de lutas que terminavam em morte, o grau de gordura corporal típico dos gladiadores, como variavam as regras entre diferentes cidades e períodos do império, o papel exato do episódio de Telêmaco no fim oficial dos combates. Fontes acadêmicas e históricas de referência. Marcus Junkelmann,
Das Spiel mit dem Tod. Estudos sobre armamentos, treinamento e reconstrução experimental de gladiadores. Ah, Senhor Jesus. Karl Groschmidt e Fabian Kantz, pesquisas bioarqueológicas sobre o cemitério de gladiadores de Éfeso. Michael Junkelmann, Gladiatoren. Galeno, de Sanitate Tuenda e outros escritos médicos sobre o tratamento de gladiadores. Tertuliano, de Spectaculis, crítica cristã aos espetáculos. Fick Meijer. Não, veja bem, olha aqui, ó. Se ser gladiador é um trabalho e a pessoa ali tá ali voluntariamente, trabalhando e se expondo a um risco, a um trabalho que ele, por livre e espontânea vontade, resolveu trabalhar, sem pressão de terceiros, por que deveria ser proibido? Se ele quer se matar no campo de batalha, é o trabalho dele, velho. Entreter um povo romano. Você não acha que é errado o cristianismo querer proibir a forma que o cara ganha dinheiro, sendo que todo mundo, sendo que, tipo, é uma forma de você mover a economia romana, enfim, né? Tipo, eu sou bem liberal econômico, aquele pensamento liberal econômico austríaco, né? Enfim. Aí eu acho errado você ficar, tipo, sei lá, é a forma do cara ganhar dinheiro. Eu sei que é meio imoral, vai ter sangue jorrando, a zorra toda. Mas, tipo, tu não acha que é o trabalho do cara, velho? Você não acha que, tipo, tu não acha que você tá intervindo em algo que você não deveria intervir? Entendeu? Saca? Saca, mano. Eu acho que, tipo, não sei se alguém entendeu meu pensamento, mas eu sei que Jesus Cristo falou amar o próximo, mas isso é algo moral, velho. Não vai pra área do trabalho, enfim. É a mesma coisa que você falar que um policial não pode atirar no bandido porque ele é cristão. Ele é cristão, mas ele tem o dever dele, né, mano? Enfim. Eu penso muito essas coisas, mano, enfim. Se o cara tá trabalhando, velho, tu vai acabar com o trabalho do maluco, velho, enfim. Tu vai acabar com o trabalho dele, velho. Rapaz, será que eu sou... Eita, tenho que abater uma aeronave. Deixa eu ver aqui. Eita. Não, pô. Cara, se depender de mim pra bater a aeronave, os caras estariam ferrados, velho, enfim. Não tô sabendo bater a aeronave, mano, enfim. Não soube bater a aeronave ali, enfim. Sinceramente, meu irmão, eu não sei se deve... Você está levantando uma questão de filosofia política e ética, e não existe uma resposta objetiva única. Há diferentes tradições filosóficas que responderiam de formas diferentes. O importante é separar a descrição histórica, o que aconteceu, do julgamento moral, o que deveria acontecer. Historicamente, é verdade que alguns gladiadores eram voluntários. Homens livres podiam assinar um contrato para lutar como gladiadores em troca de pagamento, fama ou para quitar dívidas. Porém, a maioria dos gladiadores ao longo da história romana não era composta por voluntários. Muitos eram escravos, prisioneiros de guerra ou condenados. Portanto, os espetáculos não eram baseados apenas em pessoas que escolheram livremente aquele trabalho. Sobre a questão de se alguém escolhe esse trabalho, o Estado deveria proibir, existem posições filosóficas diferentes. Uma posição liberal, semelhante ao que você descreve, argumenta que um adulto capaz deve ter liberdade para assumir riscos voluntariamente, desde que não esteja coagido e que compreenda as consequências. Nessa visão, o Estado deveria interferir o mínimo possível na escolha profissional das pessoas. Já a tradição cristã antiga fazia uma crítica diferente. Os autores cristãos não diziam apenas que o gladiador estava assumindo um risco. Eles argumentavam que o próprio espetáculo era moralmente errado porque transformava a violência e muitas vezes a morte humana em entretenimento público. Para eles, o problema envolvia não só o gladiador, mas também o público, que se acostumaria à crueldade, e a sociedade, que passaria a celebrar esse tipo de violência. Além disso, quando o cristianismo ganhou influência política no Império Romano, seus valores passaram a influenciar as leis. Isso aconteceu não apenas com os jogos de gladiadores, mas também com outras práticas romanas que os cristãos consideravam incompatíveis com sua ética. A
comparação com o policial é interessante, mas há uma diferença importante. Em teoria, o uso da força por um policial tem como finalidade proteger pessoas e fazer cumprir a lei, e não entreter espectadores. Já os combates de gladiadores eram organizados como espetáculo público. Por isso, filósofos e juristas normalmente tratam essas duas situações como categorias éticas diferentes. Assim, do ponto de vista histórico, não existe consenso de que a proibição foi certa ou errada. Isso depende dos princípios morais e políticos adotados. Há quem defenda uma maior liberdade individual para assumir riscos voluntários, enquanto outros defendem que certas práticas podem ser proibidas por serem consideradas incompatíveis com valores fundamentais da sociedade, mesmo quando há consentimento de parte dos envolvidos. Em resumo, sua pergunta é uma questão legítima de filosofia política. A história mostra o que aconteceu. O cristianismo influenciou a mudança dos valores romanos e contribuiu para o fim dos combates de gladiadores. Se essa intervenção foi moralmente correta ou não, isso permanece objeto de debate entre diferentes correntes filosóficas e não há uma resposta. Mano, pelo amor de Deus, o cara tá ganhando dinheiro, bicho. O cara tá ali, não, tô trabalhando aqui, ó. E se o cara cometer algum crime ali? O cara roubou uma família, escravo. Eu concordo com isso. Tipo, o cara vai virar escravo pra pagar a dívida dele, mano. Ele tá ali pagando a dívida dele, enfim. Não, tipo, e o boxe hoje em dia? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, veja bem, olha aqui, ó. O boxe, hoje em dia, não é tão diferente assim. Não é tão... meu Deus, tudo... o boxe hoje em dia não é tão... diferente dos gladiadores, enfim. Só que hoje em dia não tem espada, né, na mão. Cara, enfim. Então, meu amigo, se o cara roubou, escravo, gladiador pra lutar, pra pagar pela sua dívida. E se você quer trabalhar ali dentro, que você trabalha. Porém, tu sabe que tu pode morrer. Cara, olha aqui, ó, um contrato entre dois adultos que tem total capacidade cognitiva de decidir o que é certo e errado, do que é bom ou é ruim, cabe a ele escolher as consequências dos seus atos. Enfim, eu acho que Jesus, se eu sentasse numa mesa com Jesus, eu acho que ele não iria discordar de mim, eu iria. Tipo, se eu chegasse pra Jesus e falasse assim, Jesus, eu acho que isso não deveria ser proibido, né? Porque, tipo, o cara tá querendo, ele sabe que ele vai perder parte do corpo, ele vai ser mutilado, ele vai morrer. Se ele tá ali porque ele quer, ele tá ali porque ele quer, ou porque fez besteira e virou escravo. E aí, como que fica, bicho? Entendeu? Enfim. E tipo, hoje em dia a gente pensa no escravo, a gente lembra do negro, né? Mas não. 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 Não, tipo. Ah, ah. Tem que ter. Mas, tipo, naquela época, qualquer pessoa poderia ser. Qualquer pessoa poderia ser. Poderia ser. Escravizado, né? Enfim. Carreira, mano. Carreira. Qualquer pessoa naquela época poderia ser devidamente, né, escravizado. Qualquer pessoa naquela época tinha toda uma academia pra isso, bicho. Enfim. Toma. Tinha toda uma academia pra isso, bicho. Rapaz, bicho, o cara tá me dominando, bicho. Toma. Toma. Rapaz. Enfim. Acho que eu perdi. Não perdi não. Enfim. Sei lá, aquelas academias tem todo um preparo pra isso. O cara sabia onde ele tava se metendo, mano. Enfim. Eu não quero. Tipo, eu não acho moralmente correto, mas enfim, ficar metendo bedelho na vida dos outros não é muito do meu feitio, eu acho, pelo menos. Enfim. Se eu tiver errado, enfim. Jesus me perdoe. Jesus me perdoe. Sou um escravo. Rapaz. Se prepara, meu irmão. Se prepara porque eu. Que isso? O cara me mogou em um golpe. Enfim. De novo.
Isso daqui, olha que isso aqui é só treinamento, hein? Toma, toma, toma. Essa tem que ir assim, ó. Toma, toma. E tipo, cara, olha aqui, ó. O que poderia. Tipo, qual que era a expectativa de vida de um gladiador? Quanto tempo ele podia viver, mano? Enfim. Quanto tempo ele podia viver em sociedade? Enfim. Não, quanto tempo ele tinha de vida, né? Enfim. E tipo, ele tinha tratamento. Olha aqui, um gladiador, ele tinha tratamento médico. Que a maioria da população não tinha, mano. Simplesmente não tinha. Entendeu? Saca? Ele tinha ali. Ele tinha ali acesso à medicina que os caras iam pagar pra ele ficar bem, pra ele lutar na próxima, velho. Ele vai ter alimento, ele vai ter a zorra toda, né? Enfim, coisa que um cidadão romano muitas vezes não tinha, né? Por não ter utilidade. E tipo, é. Cara, você não concorda comigo? Se o cara matou alguém, que ele vira escravo de alguma forma. Pra ele pagar aquela dívida ali, mano. Ou não, ou é algo bárbaro, enfim. Igor, outro jogo que eu não gostei muito não foi a mecânica, que é uma bosta, enfim. Rapaz, bicho. Que ele vira escravo, velho. Que ele vira escravo. Que ele vira um eterno escravo. Rapaz, bicho, esses anúncios são intancáveis. Você levantou várias questões diferentes. Vou separar o que é fato histórico do que é opinião ética, porque essas duas coisas não são a mesma. Sobre o boxe e os gladiadores, há uma semelhança importante. Ambos envolvem pessoas treinadas que aceitam um risco físico. Mas há diferenças fundamentais. No boxe moderno, existem árbitros, há médicos presentes. Existem regras para reduzir lesões graves. O objetivo não é matar o adversário. Quando um lutador não consegue mais se defender, a luta é encerrada. Nos combates de gladiadores, embora nem todas as lutas terminassem em morte, o risco de ferimentos graves e morte era muito maior. Além disso, havia armas cortantes e perfurantes, e alguns espetáculos eram organizados justamente para que um dos combatentes morresse. Por isso, historiadores geralmente consideram a comparação útil em alguns aspectos, mas incompleta. Um gladiador tinha bom atendimento médico? Sim. Esse ponto é bem documentado. Médicos como Galeno trabalharam em escolas de gladiadores. Como os gladiadores eram valiosos economicamente, havia interesse em tratar fraturas, fechar ferimentos, reduzir infecções, acelerar a recuperação. Em alguns casos, um gladiador recebia cuidados médicos melhores do que muitos habitantes pobres do império. O que eu falei? Qual era a expectativa de carreira? É difícil responder com precisão porque depende da época e da pessoa. O que sabemos é: muitos morriam jovens, outros conseguiam lutar por muitos anos. Alguns chegaram a vencer dezenas de combates. Gladiadores famosos podiam conquistar a liberdade com uma espada de madeira, símbolo de aposentadoria. Portanto, nem todos morriam na arena. Qual era a expectativa de vida? Não existe um número consensual. Os estudos de cemitérios de gladiadores mostram muitos indivíduos morrendo entre aproximadamente 20 e 35 anos. Mas isso não significa que todos morriam nessa idade. Além disso, a expectativa de vida na antiguidade era reduzida por alta mortalidade infantil. Quem sobrevivia à infância podia viver bem além dos 40 ou 50 anos. Sobre transformar criminosos em escravos. Historicamente, isso aconteceu em Roma. Pessoas podiam perder a liberdade por diferentes motivos, como condenações judiciais, guerra ou outras circunstâncias legais da época. Mas, do ponto de vista atual, a situação mudou. Hoje, a escravidão é proibida pelo direito internacional e é considerada uma violação dos direitos humanos. Esse é um consenso jurídico mundial, expresso em tratados internacionais e nas legislações da maioria dos países. Isso não significa que todos concordem sobre como punir crimes. Existem debates sobre penas mais severas, prisão perpétua, trabalho prisional e outras formas de punição. Porém, transformar condenados em escravos não é aceito pelo direito internacional contemporâneo. Se ele escolheu o risco, por que proibir? Essa é uma pergunta clássica da filosofia política. Há pensadores liberais que diriam que, se um adulto plenamente capaz consente livremente, o Estado deveria interferir o mínimo possível. Outros filósofos argumentam que existem certos limites,
mesmo com consentimento, especialmente quando a atividade envolve alto risco de morte, exploração ou incentiva a violência como espetáculo. Não existe uma resposta objetiva da ciência para essa questão. Ela depende dos princípios éticos e jurídicos adotados. Sobre Jesus. Quando você diz, acho que Jesus concordaria comigo, ou acho que Jesus discordaria, aí entramos no campo da interpretação religiosa. Os evangelhos não registram Jesus discutindo diretamente os jogos de gladiadores. Por isso, não podemos afirmar historicamente qual seria a posição dele sobre esse tema específico. O que sabemos é que Jesus ensinou princípios como amor ao próximo, misericórdia, perdão, valorização da vida humana. Como esses princípios seriam aplicados aos combates de gladiadores é objeto de interpretação teológica. Diferentes cristãos podem chegar a conclusões diferentes. Embora a tradição cristã antiga, representada por autores como Tertuliano e Agostinho, tenha condenado esses espetáculos. Assim, nesse ponto, é importante distinguir entre o que os textos permitem afirmar e aquilo que permanece uma interpretação. Que isso, mano? Enfim. De novo, vou ter que rever uma terceira vez, mano. Enfim. Ignorar a morte. Eu sou imortal. Não aceito perder. Enfim. Eu tive que usar 3 vezes pra vencer o maluco, velho. Enfim. É basicamente isso.